E aí, pessoal? Hoje eu quero falar nesse vídeo a respeito do aprendizado com foco em si mesmo. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes a gente busca aprender coisas, mas com o foco em outras coisas, né? Então, eh, eu decido, por exemplo, aprender matemática para passar em uma prova, eu decido aprender um idioma para poder, não sei, crescer na carreira, eh, ganhar mais dinheiro e por aí vai. Então, sempre que a gente cai nessa ideia de aprender algo com o fim em outra coisa, pode ser que o aprendizado deixe de ter o- o- de ter o foco principal nele mesmo, né? Eu vou tentar explicar isso melhor nesse meu pequeno mapa mental aqui que eu elaborei. É, então, é o seguinte. Há um tempo atrás, eu decidi mudar um, um pequeno hábito que eu tinha, que era o uso meio excessivo de Instagram. Então, abandonei Instagram. É, e nesse abandono do Instagram, eu tentei preencher com leitura. Então, tentei preencher com leitura. Isso foi legal porque eu desenvolvi um hábito que eu não tinha até então, que foi o hábito da leitura. E daquela leitura de ler por ler. Ler para absorver alguma coisa daquela leitura, mas sem um outro fim, mas por ela mesma, né? O fim é a própria leitura, o fim é a própria absorção do conhecimento. É, então, eu anotei aqui essas três coisas, que foi algumas mudanças de hábitos. Então, abandono do Instagram. E aqui eu não estou indicando nada para ninguém, só estou falando da minha experiência. É, questões de foco, né? Então você. Porque acaba que, como o Instagram treina o nosso cérebro de um jeito não muito legal, né? Que é os vídeos rápidos ali, a gente vai acostumando a perder o foco muito rápido também. Então, sentar para ler é algo trabalhoso. E para o cérebro, né, que não está acostumado a vídeos de 30 segundos ali. E isso, e eu estava nesse nível, né, de dificuldade ali de focar em, na leitura. E aí eu lembro do processo, né? O processo é, é demorado, né? Então eu insisti muito nas primeiras leituras, as primeiras páginas, mas sempre a ideia é de consistência, né? Então você lê um pouquinho a cada dia, né? Nem que seja uma página. Então pega-se um livro de um assunto que você gosta e lê um pouquinho a cada dia. E aí tem algumas coisas que me ajudaram bastante nesse percurso, né? Nessa parte do cultivo da leitura. Uma delas foi um canal do professor Rodrigo Leão. Eu vou tentar deixar na descrição do vídeo. O professor Rodrigo Leão, ele tem uma forma muito legal de apresentar a leitura e os livros que ele lê. E aí ele tem um lema lá que ele fala de qualquer coisa desde que tenha um bom livro. Então, o canal dele é sobre leitura. Indico vocês darem uma olhada no canal dele. É, E aí eu passei a ver e consumir os conteúdos que o professor Rodrigo Leão postava ali. Gostei bastante e gosto, acompanho. E comecei então a fazer esse exercício de todo dia ler um pouquinho, ler um pouquinho, ler um pouquinho. E acabou que fui desenvolvendo esse hábito, consegui ler vários livros depois desse início, né, vamos dizer, e tenho cultivado esse hábito. Uma outra coisa que foi legal nesse processo foi adquirir novas habilidades. Então, eu passei a
estudar alguns idiomas e a tentar aprender algumas habilidades manuais. Por exemplo, marcenaria. Então, comecei do zero mesmo, pegando ali videozinho no YouTube, tá? Quero aprender uma coisa diferente de alguma habilidade manual, né? Então, fiz a cama, da minha filha. E ela dorme nela até hoje e não quebrou. Então, tá, tá funcionando. E mecânica de carro, que é algo que eu tinha um interesse já há um tempo, mas nunca parei para aprender, né? Para conhecer como que funciona um sistema de freios do carro, como que funciona o sistema de amortecimento e por aí vai. Então, comecei a dedicar um tempo também em habilidades manuais. E aí anotei aqui só algumas coisas assim mais da parte filosófica sobre o aprendizado. Essa primeira eu copiei do professor Rodrigo Leão, que ele disse em um vídeo uma vez, e eu não sei se ele estava citando alguém ou é dele mesmo essa frase, mas que saber é melhor do que não saber, no sentido de que muitas das vezes a gente está aprendendo alguma coisa e alguém pergunta para você, ah, mas para que você está aprendendo isso, né? Na época de escola a gente fazia muitas essas perguntas para o professor, ah, para que estudar isso, para que estudar aquilo? E uma resposta é que saber é melhor do que não saber. Então, por si só, o conhecimento já é suficiente, né? Então, e essa é a ideia. É o aprendizado em que ele, por si só, ele é o fim, ele é o objetivo. O objetivo é aprender, não tem um outro objetivo. É aprender. Então, o aprendizado como fim e não como meio, né? Então, a gente é treinado para usar o aprendizado para atingir um objetivo. E beleza, né? Também é, todos nós fazemos isso. É, mas a gente perde um pouco do ânsia do querer aprender, por ter um conhecimento a mais ali. E que no decorrer da vida é muito provável que a gente vá usar esse conhecimento para algum outro fim. Mas o teu processo de aprendizado não ser baseado em um outro fim, mas sim nele próprio. É, e aí entra essa questão de treinar o cérebro para desvincular de metas externas para além do próprio aprendizado. E isso nos incentiva a novas descobertas, né? E dentro dessas novas descobertas, e relacionado com o estudo de idiomas, eu quero falar com vocês a respeito da forma em que eu tenho estudado idiomas. Então, quero focar nessa parte aqui. A forma em que eu tenho focado em estudar idiomas.